Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Álvaro Santos Pereira. Sr. Professor, na sua exposição inicial e falando da questão da privatização da EDP, falou que em finais de 2011 tínhamos ou estávamos em situação iminente de bancarrota e que era importante que a privatização da EDP corresse bem para que tudo corresse bem com o nosso país. No decorrer das várias audições nesta comissão, o Sr. Ministro Vieira da Silva, ex-Ministro da Economia, referiu que entendia que o Estado não deveria ter saído do capital da REN, mas que a situação financeira do país obrigou a inscrever o compromisso de privatizar a totalidade da EDP e da REN no PEC 4 e, posteriormente, no memorando de entendimento com a Troika. As questões que lhe coloco é quando chegou ao Governo em 2012, como classificaria a situação financeira do Estado? Existia no Governo o entendimento de que a concretização das privatizações da EDP e da REN permitiria ao Estado um encaixe significativo e, como tal, deveriam as privatizações ser encaradas como uma prioridade absoluta? Esta é uma opinião que é apontada ao Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar. Aliás, por essa razão, a privatização da EDP, neste caso a privatização da EDP, a SES não poderia avançar. Na altura, o Dr. Vítor Gaspar colocou completamente de parte essa questão, isto é, inviabilizou o avanço da contribuição especial para o setor elétrico nesse momento ou impediu o avanço também para situações futuras. Foi ou não agora ou foi nunca? No entanto, os cortes avançaram. Pedi os seus comentários, por favor. Senhora Deputada, de facto a situação do Estado era muito delicada na altura, não é? E, portanto, não só era importante renegociar quer as rendas de energia, quer as PPPs, quer muitas outras coisas que foram feitas e que levaram à situação de descalabro financeiro do país, mas também era importante arranjar algumas receitas que permitiriam atenuar a subida vertiginosa da dívida pública, porque havia, preciso mais uma vez pôr as coisas em contexto, havia a percepção por parte de muitos mercados financeiros e por parte de muitas pessoas que a nossa dívida era insustentável, que a nossa dívida já estava superior a 130% do PIB. E, portanto, era importante arranjar receitas para atenuar exatamente essa dívida e para, repare, na altura Portugal não tinha acesso aos mercados. E, portanto, para voltar a ter acesso aos mercados, precisava, em parte, de ganhar credibilidade, de ter uma boa política fiscal, para podermos dar a volta à situação. E, portanto, o encaixe das privatizações era importante. Aliás, posso dizer que a Troika fazia muita pressão para privatizar o que estava no memorando, todas as empresas estavam no memorando de entendimento, em parte exatamente para esse encaixe acontecer realmente o mais depressa possível. Em relação à segunda pergunta que me fez sobre a contribuição social, se o então Ministro das Finanças considerava que a contribuição podia avançar no futuro, eu sinceramente não me recordo de falar sobre esta questão com ele diretamente, mas claramente naquele contexto não era possível, segundo ele. Ele achava que era demasiado arriscado e como as coisas estavam demasiado difíceis para o país, qualquer precalço que acontecesse e obstáculo que acontecesse à privatização iria danificar a nossa credibilidade junto dos investidores e junto dos mercados externos. E por isso mesmo ele assumiu uma atitude de extrema prudência e decidiu não sancionar exatamente essa contribuição. Nós sabíamos que íamos ter a oposição dele e por isso mesmo nós preparámos exatamente qual seria o impacto dessa contribuição na própria privatização. Só que foram argumentos que na altura, como ele disse, ele estava com uma aversão a qualquer tipo de risco para que as coisas que pudessem correr mal na privatização e fechou a porta. E foi por isso que isso não avançou, mas como eu disse, foi acertado claramente, certamente, vamos ter que fazer estes cortes por outra forma.
Muito obrigada, Sr. Professor. Falando em rendas excessivas, aliás, começou a sua intervenção com isso mesmo, falando que ouviu a primeira vez do termo nos primeiros meses que chegou ao Governo. No entanto, Sr. Professor, em novembro de 2011, o engenheiro Henrique Gomes deu uma entrevista ao Jornal Diário Económico, onde referiu que, e passo a citar, promover a progressiva eliminação de apoios excessivos ou injustificados à produção. Questionado nesta comissão, o Sr. Engenheiro, sobre esta mesma matéria, diz que, e foi categórico, assumir o que chamou de paternidade do conceito ou da denúncia. Questionado sobre o suporte técnico que à data sustentava esta afirmação, ele respondeu que era apenas uma percepção pessoal. Seguida na Carta de Intenções do Governo português à Troika, em 9 de dezembro, o Governo mencionou a existência de rendas excessivas no setor da energia e, assim, a partir desse momento, passou a assumir-se oficialmente a existência das rendas, embora fundamentada apenas na convicção pessoal do então Secretário de Estado, Henrique Gomes, ao que nos parece. Só no fim de janeiro de 2012 e após o estudo da Rents in the Electric Generation Sector, é que realmente se começou a falar de rendas excessivas, medidas que pretendiam aplicar para o cumprimento do memorando de entendimento. A questão que lhe deixo, na sua opinião, por que motivo não existiu uma intervenção relativamente à Troika nos setores elétricos de outros países intervencionados, por exemplo, o grego e o irlandês, apesar dos níveis de energia de eletricidade naqueles países serem consideravelmente mais altos do que no nosso país? Primeiro, penso que a Troika claramente, não sei, eu não comuniquei com a Troika dos outros países, né, que esteve na Grécia e na Irlanda. Mas o problema lá não era tão grave como cá. Não é? Portanto, o problema é que nós tínhamos, como eu disse, uma situação explosiva em que, graças aos compromissos e às rendas e aos privilégios dados aos produtores anteriormente, iríamos ter não só, como disse, uma bomba relógio prestes a explodir nas nossas mãos em relação dos preços, mas também a noção muito clara que nós tínhamos, em nível de paridades de poder de compra, provavelmente o país com com os preços mais elevados da Europa. Aliás, eu acho que todos nós, quando pagamos as nossas contas de eletricidade ao final do mês, percebemos, em parte, não preciso, acho que para as pessoas lá em casa, não preciso falar em rendas excessivas. Quem paga a sua conta de eletricidade vê logo o impacto que estas rendas têm sobre o seu orçamento familiar todos os meses. Eu já vivi na América do Norte, já vivi em alguns países europeus e países muito mais ricos que Portugal, em que a fatura de eletricidade é menos de metade ou um terço do que eu pago aqui em Portugal. O preço da eletricidade em Portugal é um roubo para as famílias. Porquê que este roubo existe? Por causa das rendas da energia, que foram cortadas pela primeira vez pelo Governo e pelo Ministério onde eu estive. Pela primeira vez. Nunca ninguém, até hoje, até então, tinha tido a coragem de cortar um cêntimo aos produtores de energia. Fomos nós os primeiros a fazê-lo. E fizemos-lo porque estávamos a pensar nas famílias. Não estávamos a pensar que o preço da eletricidade ia baixar imediatamente. Mas pelo menos o preço da eletricidade não ia subir tanto como estava projetado. E segundo, se as coisas fossem bem feitas, mais tarde, ou seja, a partir de agora, um bocadinho mais tarde, seria possível baixar os preços. Depois fizemos outra coisa que estava no memorando de entendimento, mas que é importante, que é a liberalização do setor da energia. Porquê que isto é importante? Porque acabar com os monopólios privados ou públicos, não interessa, dos setores do setor elétrico ou do gás. Porquê que isto é importante? Porque quando há mais concorrência, os preços baixam em todo o país, em todos os países. E os países que mantêm os preços da energia administrados ou fixam administrativamente os preços, mais cedo ou mais tarde, isso vai parar à dívida pública ou vai parar a outro lado qualquer, encapotadamente. E, portanto, era fundamental fazer isso, a liberalização dos preços da energia e do mercado, para aumentar a concorrência, que está a dar efeitos, embora
penso que no futuro ainda vai surtir mais efeitos. Já mais de 5 milhões de consumidores estão no mercado liberalizado. E não tenho dúvidas que temos que fazer duas coisas no futuro. Primeiro, fomentar a concorrência neste país ao nível do gás e da energia elétrica. Segundo, fazer as interligações de uma vez por todas entre a Espanha e a França para deixarmos de ser uma ilha elétrica onde alguns produtores mantêm quase monopólios nos países, o que é altamente penalizador para os consumidores. Sr. Professor, de quem é que partiu a ideia de aplicar estas medidas neste contexto ao setor elétrico? Foram da iniciativa da Troika ou do Governo da altura? Isto estava num memorando de entendimento a nível de rever as rentabilidades destes todos os produtores. Portanto, já havia a percepção de que havia alguma coisa errada. Agora, as coisas estavam no memorando de entendimento, só iam para a frente se o Governo achasse que valia a pena ou não avançar, não é? A parte financeira é um bocadinho diferente. Mas, a nível de reformas, é muito fácil ver o que se passou noutros países. Os gregos, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi, depois de entrar em assistência financeira, os gregos decidiram não implementar as reformas que estavam no memorando de entendimento. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós decidimos que Portugal precisava de reformas, não por causa da Troika, mas porque Portugal precisava de reformas. Portanto, avançámos com essas reformas, quer seja na laboral, da concorrência, licenciamentos e muitas outras coisas. O mesmo se passou com as rendas da energia. Nós cortámos as rendas da energia, não porque a Troika andou a encomendar este ou aquele relatório, mas cortámos as rendas da energia porque, se não o fizéssemos, as famílias e as empresas iam ficar numa situação ainda pior do que já estavam. Nós íamos matar a competitividade da economia. Nós íamos fazer com que as famílias que já estavam em muitas dificuldades tivessem que pagar preços de eletricidade completamente insuportáveis, insustentáveis. Foi por isso também, para as famílias de menor condição, avançámos e reforçámos o mecanismo da tarifa social. Portanto, isso foi feito porque era urgente defender o interesse público, defender o país, não por causa da Troika. Sr. Professor, só para clarificar e para aqueles que nos estão a ouvir e perceberem do que é que estamos a falar, falamos de cortes que foram impostos pelo memorando de entendimento e relativamente à privatização da REN e da EDP. Ok, era só para conseguirmos clarificar, porque muitas das vezes não conseguimos passar a mensagem para quem nos ouve em casa. Podia-se só repetir? O que eu estava a dizer é, quando estamos aqui a falar destes cortes que foram impostos pela Troika, os cortes que estão no memorando de entendimento relativamente à privatização da EDP e da REN. Portanto, há dois temas diferentes, ou seja, há a privatização da REN e da EDP, que era importante para aumentar a eficiência do setor e para o encaixe financeiro. E a outra questão é, ao mesmo tempo, é o que disse o Sr. Secretário de Estado, ou ex-Secretário de Estado, Artur Trindade, disse muito claramente, havia alguns objetivos um pouco que se opunham uns aos outros, que ao mesmo tempo que fazíamos a privatização, tínhamos que avançar com os cortes, ou supostamente cortes de rentabilidades, embora não havia nenhuma, só dizia renegociem e tentem arranjar alguma coisa, não havia nenhuma identificação de quanto era preciso cortar. Vamos lá ver, isso é importante, ainda bem que me fez essa pergunta, porque é importante esclarecer isto. Eu reitero o que eu disse no início. Quando nós fomos para o Governo, o Estado não tinha um modelo de saber qual era o impacto nas tarifas das políticas energéticas que se fazia. O Estado, imagine, vamos lá ver, imaginar, Sra. Deputada, imagine, até nós chegámos ao Governo, se o Estado queria saber, se eu aumentar, ou se eu cortar a garantia de potência em 20 milhões, por exemplo, qual é o impacto nas tarifas? O Estado não tinha esse modelo. O Estado, se queria saber esse impacto, telefonava para a EDP e dizia, olha, por favor, podiam-me dizer quanto é que este 20 milhões de corte da garantia de potência vai ter nas tarifas da eletricidade? Acha isto razoável? Eu acho inacreditável. Foi por isso que a primeira medida que fizemos foi exatamente um modelo em que o Estado pudesse
estimar o impacto das políticas energéticas nas tarifas da eletricidade. Por isso defendemos o interesse público desde o início. Muito bem, Sr. Professor. Ainda bem que clarificou, porque muitas das vezes estas questões ficam no ar e não se consegue perceber claramente. Entretanto, aos cortes, mais à frente, eu irei tocar nesse ponto. No entanto, a questão que lhe queria deixar agora é se tem conhecimento de algum estudo ou parecer que não o que falei anteriormente, preparado pela Secretaria de Estado da Energia em janeiro de 2012, que referia à existência das rendas excessivas ou custos excessivos no setor elétrico. O relatório que foi entregue à Troika, do 5/15. Para além desse relatório, se existia outro relatório que levasse à existência de rendas excessivas? Acho que toda a gente no setor percebia, aliás, certamente o regulador indicava isso muito claramente, que havia no mínimo custos, podemos chamar de rendas excessivas, podemos chamar sobrecustos, podemos chamar o que quisermos. Mas que toda a gente sabia que haviam e que isso tinha um impacto brutal sobre, ou queria ter um impacto brutal sobre os preços da eletricidade, isso ninguém tinha dúvidas. O que nós fizemos com esse relatório, que foi, e principalmente a preparação técnica foi feita por entidades independentes ao Governo e de pessoas e de entidades que conhecem bem as questões noutros países, foi exatamente comparar as rentabilidades em Portugal e noutros países e nas diversas áreas em diversas produção de energia. E foi isso que foi feito. Pela primeira vez estimámos quanto é que seriam estas possíveis rentabilidades excessivas por parte que os produtores elétricos estavam a beneficiar. Sr. Professor, muito obrigada. Falando em cortes, os cortes aplicados no primeiro pacote, foi durante o anterior Governo implementadas várias medidas com vista à redução dos custos no setor elétrico. Estas medidas foram aplicadas em 3 pacotes passados no tempo. Durante o período em que foi Ministro, penso que terá sido concretizado um primeiro e principal pacote que permitiu uma redução superior a 2 milhões de euros nos custos de setor, nomeadamente a revisão do regime tarifário de apoio à produção de energia em cogeração, um corte de 996 milhões, revisão do mecanismo de garantia de potência, um corte de 443 milhões de euros, revisão do regime de apoios à produção através de mini-hídricas, um corte de 285 milhões de euros, a extensão dos prazos e criação de uma contribuição voluntária das empresas produtoras de energia eólica, um corte entre 100 e 250 milhões de euros, alteração na taxa de capitalização da parcela fixa dos CMEC, que permitiu um corte de 205 milhões de euros. Além destes cortes, foram também publicadas várias outras medidas que permitiram relevantes reduções do encargo com a energia para os consumidores, nomeadamente a Portaria 146/2013, que estabelece uma metodologia rigorosa de determinação da remuneração da dívida tarifária, o Decreto-Lei número 38 de 2013, que obriga a que 60% da receita de leilão de licença de emissão devam ser utilizadas para compensar parte dos sobrecustos da PRE, o aumento do desconto concedido pela tarifa social, que passou de 4% para 34%. Estas medidas totalizaram cortes superiores aos 2 milhões de euros num setor que, de acordo com as suas declarações, era necessário enfrentar um dos mais fortes lobbies existentes em Portugal. Já referiu aqui isso hoje nesta audição. Em relação a estas medidas, gostaria de começar por lhe colocar as seguintes questões. Na sua opinião, foi o Governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho o primeiro a enfrentar o lobby da energia? De todas estas medidas enunciadas, na sua opinião, quais foram as mais importantes e as mais difíceis de implementar? Quais foram as medidas que originaram mais pressões por parte do que chamou o lobby elétrico? Sem dúvida nenhuma, como já afirmei também na minha intervenção inicial, que o 19º Governo foi o primeiro a ir contra os lobbies da energia. Não tenho dúvidas sobre isso. Acho que eu sei que nesta Comissão tem-se falado de muitos temas, etc. Qual é o valor dos cortes? É de 3 mil milhões? É de 2 mil milhões ou menos, ou coisa do género? Agora, eu acho que, espero bem que não, que à volta desta mesa os senhoras e senhores deputados não ponham em causa aquilo que acabou de dizer a senhora deputada, que este foi o primeiro Governo
e o primeiro Ministério da Economia, que foi contra os lobbies elétricos nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Em relação às medidas mais difíceis, vamos lá ver, nós tínhamos, como disse, algumas medidas nós podemos fazer unilateralmente e outras teriam que ser negociadas. É muito fácil dizer, vamos rasgar contratos nas que tinham que ser negociadas, mas se nós rasgássemos contratos, o que iria acontecer imediatamente era, primeiro, a credibilidade do país numa altura em que estávamos sob os holofotes internacionais iria ficar muitíssimo afetada, mas pior que isso, rasgar contratos ia acontecer, fazia-se um número muito bonito, dizer acabámos com estes privilégios, rasgavam-se contratos e logo a seguir o Estado era posto em tribunal e ia perder muito mais logo em seguida. Portanto, alguém ia fazer este número e a seguir o que acontecia era que o Estado ia pagar muito mais por rasgar contratos. Portanto, isso não se podia ser feito. Eu, sinceramente, o grau de dificuldade das medidas, nós sempre olhámos para este pacote de medidas de uma forma conjunta e não individualmente e, portanto, obviamente houve produtores que gritaram mais, outros gritaram menos, mas perceberam também que a determinação, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro, quer do Secretário de Estado, era uma determinação férrea de prezar o interesse público, acima de tudo. Muito obrigado. Na sua opinião, terá sido a evidência de que a sustentabilidade do sistema elétrico nacional estaria em causa o fator que terá sido decisivo para que os produtores de energia aceitassem os cortes sem litígio nos tribunais? Eu acho que, primeiro, nós tínhamos, uma das vantagens que nós tínhamos connosco na altura era, embora nós cortámos as rendas porque quisemos cortar as rendas e era essencial cortá-las, mas nós tínhamos uma grande vantagem na altura, a nível negocial. E a vantagem negocial era um memorando. O memorando de agressão, que o Sr. Deputado Bruno Dias estava a falar, é um memorando que a Troika nos dava um poder e um instrumento fundamental de negociação contra os interesses instalados. Porquê? Porque se não houvesse cortes, nós podíamos dizer à Troika, ponham isto no memorando de entendimento, nós precisamos de atuar aqui contra estes senhores ou senhoras. E foi isso que fizemos, nos bastidores, e utilizámos muitas vezes a Troika para podermos dizer, se os senhores não aceitam estes cortes, provavelmente vai haver um prior action, um benchmark, um structural benchmark, que vai fazer com que os cortes ainda vão ser mais duros. E, portanto, como eles também queriam a estabilidade regulatória, depois de muito barafustarem e de protestarem, perceberam que não havia volta a dar e que era preciso fazer estes cortes. 3 das medidas mencionadas relacionadas com os QMEC, os juros da dívida tarifária e a revisão da garantia de potência foram alcançadas através de um acordo com a EDP. Juntas permitiram uma redução de custos superior a 650 milhões de euros sem nenhum litígio. Estas 3... Peço desculpa, o referido acordo ficou documentado por carta, o processo ficou integralmente depositado no arquivo da Secretaria de Estado, termino, Sr. Presidente. Outros acordos terão sido estabelecidos entre outros governos e as empresas do setor elétrico. A existência de tais acordos foram, de certa forma, confirmados pelo ex-secretário de Estado, Carlos Zorrinho, pelo ex-ministro Vieira da Silva e explicitamente confirmado pelo professor Eduardo Catroga. No entanto, não há nenhuma documentação sobre a existência dos referidos acordos. A pergunta que lhe faço é, faz algum sentido referir o acordo para a redução da taxa dos QMEC como sendo um acordo secreto? Eu, sinceramente, quando ouvi essa do acordo secreto, eu não podia, só me pude rir. Porque eu, sinceramente, não consigo perceber como é que se pode dizer que houve um acordo secreto entre a EDP e o Ministério da Economia. Vamos lá ver. Como eu disse, se houve alguém que cortou os cortes, se cortou as rendas de energia, isso foi contra os privilégios inusitados dos produtores de energia, fomos nós. Era só o que faltava. Como tem havido algumas teorias de conspiração, era só o que faltava que nós fôssemos acusados de estar em coluio com a EDP. Eu que fui pessoalmente atacado
várias vezes na imprensa. Eu que fui constantemente atacado por pessoas que muitas vezes estavam ligadas aos produtores elétricos. Era só que faltava estar com esta teoria e do acordo secreto entre a EDP e o Governo. Era só que faltava. Eu, sinceramente, como disse, quando ouvi essa teoria de conspiração, só me fez rir, porque eu acho que há limite, tem que haver um limite para o decoro e para a injúria e para a mentira. Não houve acordo secreto. O Sr. Secretário de Estado, o ex-Secretário de Estado, o Dr. Artur Trindade, já explicou muito claramente o que se passou. Nós, em várias comissões de Economia e no próprio plenário, explicámos que tinha havido acordo com os produtores e foi exatamente isso que foi feito. Eu vou-vos dar outro exemplo, voltando à questão da concertação social. Vamos lá ver. Nós passámos, para chegar ao acordo de concertação social, nós passámos meses a negociá-lo. E depois de negociar, o acordo que foi feito não foi uma lei que foi feita. Foi um acordo que foi plasmado num texto, certo? Depois esse texto é transmitido e posto numa lei em que todos os parceiros sociais depois a concordaram com todas as vírgulas que lá estavam. Quando se fala negociar com os produtores de energia, no fundo tem que ser isso, tem que chegar a um acordo, se tem que haver acordo sobre certo número de coisas que não é possível de fazer unilateralmente, tem que chegar a um acordo e depois plasmar isso nas portarias e nos decretos-lei. Foi isso que foi feito. E, portanto, como disse o Artur Trindade, muito claramente, e eu remeto para as suas declarações também, não há maior transparência que os decretos-lei e que as portarias foram publicadas plasmando os acordos que foram acertados com os produtores da eletricidade, sabendo que houve muitas decisões unilaterais nossas, a nível da portaria na garantia de potência, etc., que penalizaram e de monta bastante grande os próprios produtores. Muito obrigado.